iniciá-la. E é mais ou menos sobre isso que nós vamos conversar nessa manhã. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer e te louvar, porque o Senhor está aqui, Pai. Eu quero te louvar porque o Senhor já começou a falar aos nossos corações, o Senhor já começou a ministrar aos nossos corações, e eu quero declarar que nós continuamos atentos a isso, Pai. Quero declarar que eu e meus irmãos estamos com os ouvidos atentos ao Senhor, com o coração disponível. E eu convido ao Senhor, Espírito Santo, para conduzir esse momento. Por favor, Espírito Santo, traduza aquilo que está na mente do Senhor aos nossos corações, Pai. Eu oro de fato para que o Senhor, apesar das minhas limitações, fale aquilo que somente o Senhor pode falar. Revele somente aquilo que o Senhor pode revelar, Senhor. Traga luz aos nossos corações, Senhor. Nos fira com a sua palavra, mas também nos cure, nos sare com a sua palavra, Pai. Fique à vontade nesse lugar, Espírito Santo. Prepara o nosso coração para que ele seja boa terra, Senhor. Para que essa palavra frutifique, dê frutos e frutos que permaneçam, Senhor. Para a glória do seu nome, em nome de Jesus. Amém. Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18. Amém? Todos acharam? Não? Sempre que eu vou pregar, eu fico pensando que esse copo é tão pesado, se tiver um pouquinho nervoso, eu tenho medo da água derramar. Aí eu sempre penso, vou levar uma garrafinha, que aí pelo menos dou uma disfarçada, né, vira um pouquinho. E hoje eu peguei o outro microfone, e falei, caramba, que microfone pesado, tem que malhar para sustentá-lo. Eu fiquei pensando, mais uma coisa para ficar aqui, ó, tremendo e me atrapalhando, mas enfim. Acharam? Amém? Manifesta-se com efeito a ira de Deus do alto céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens que mantêm a verdade prisioneira da injustiça. Porque o que se pode conhecer de Deus é manifesto entre eles, pois Deus lhe revelou. Sua realidade invisível, seu eterno poder e sua divindade, tornou-se inteligível desde a criação do mundo, através das criaturas, de sorte que não tem desculpa. Pois, tendo conhecido a Deus, não o honraram como Deus, nem lhe renderam graças. Pelo contrário, eles se perderam em vãos arrazoados, e seu coração insensato ficou nas trevas. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos, e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou segundo o desejo dos seus corações, a impureza em que eles mesmos desonraram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações sexuais naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejo uns para com os outros, praticando torpezas com homens e recebendo em si mesmos a paga de sua aberração. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar, para fazerem o que não convém, repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, assassínios, rixas, fraudes e malvadezas, detratores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, sem coração nem piedade. Apesar de conhecerem a sentença de Deus que declara dignos de morte os que praticam semelhantes ações, eles não só as fazem, mas ainda aprovam os que as praticam. É um texto bastante difícil de digerir, um texto
que me impacta todas as vezes que eu leio enfim, e faz parte da introdução de Paulo à carta aos Romanos. Paulo escreve para essa igreja, para a igreja que se reunia em Roma, para tratar de um tema específico. O Evangelho de Deus é o poder para salvar todo aquele que crê, primeiro o judeu e também os gentios. E Paulo começa o seu ensino sobre a justificação pela fé, trazendo essa premissa maior, de que todos pecaram, foram separados da glória de Deus, e não há um homem sequer que pode justificar-se por si mesmo. Todos somos dependentes do poder de Deus, da graça de Deus manifestada em Cristo, para nos salvar. E Paulo escreve para a igreja em Roma para tratar do mesmo motivo, ou de um motivo parecido, pelo qual ele escreveu aos Gálatas. Semana passada o Ivo compartilhou sobre isso, e parecia haver na igreja de Roma cristãos tanto que vieram do judaísmo, quanto que vieram do paganismo, os gentios. E começou a haver, ou parecia que poderia começar a acontecer, alguns desentendimentos em relação à salvação por meio de obras, ou em relação à confiança judaizante no cumprimento pessoal da lei. E aí ele começa então falando de uma forma bem didática. E eu gosto de pensar numa aula de anatomia, por exemplo, em que o professor apresenta o corpo humano, ou apresenta um esqueleto, que de alguma maneira representa quem eu sou, apesar de não ser eu. E aí ele começa a ir falando, ponto a ponto daquilo, mostrando uma realidade. Mas eu fico pensando que os judeus, principalmente, quando começaram a ler essa carta, não sei se ela foi lida em público, ou se cada um leu, enfim. Mas eu fico imaginando eles lendo e ouvindo aquele ensinamento ou aquelas ilustrações que de alguma maneira representava quem eles eram, mas eles se desassociavam daquilo. Era como se eles ouvissem aquilo e pensassem, é verdade. Os pagãos realmente fazem isso, realmente essa é uma realidade entre aqueles que não conhecem o Senhor, é realmente sobre isso. Mas, de acordo com que eles avançavam na leitura, eles começavam a perceber algumas cutucadas de Paulo. Discretamente, sutilmente, Paulo ia começando a revelar que não se tratava apenas dos pagãos. E ele cita exemplos, por exemplo, de idolatria, episódios de idolatria entre o povo de Israel, começando a indicar isso. Olha, talvez vocês não estejam percebendo onde eu quero chegar. E no capítulo 2, ele de fato amplia esse discurso de culpa universal, que a humanidade toda pecou contra o Senhor, e ele fala assim, vocês que julgam o que esses homens fazem, condenam-se a si mesmos, porque praticam as mesmas coisas. Então ele começa a mostrar, não é sobre os pagãos apenas que eu estou falando. Paulo usa das reflexões e talvez dos julgamentos que os próprios judeus faziam aos pagãos para revelar, olha, vocês também estão dentro disso. Vocês também fazem parte desse grupo. Ou melhor, não é de um grupo que eu estou falando, mas do todo, da humanidade. E é curioso pensar que ainda hoje nós temos a tendência de ler esse texto e para repetir o que os judeus provavelmente fizeram. Nós lemos esse texto para apontar aquilo que os não cristãos fazem. Nós temos o costume, o hábito de ler esse texto e falar, olha aí como é que esse mundo está. Olha aí o que as pessoas que não creem no Senhor fazem. Olha a realidade na qual eles vivem. Mas espera aí, esse texto fala sobre a realidade da humanidade, da qual eu e você fazemos parte inevitavelmente. Não é sobre um grupo específico, mas sobre todos nós que esse texto trata. E nós estamos diante de um texto descritivo, porque ele descreve uma realidade. E Paulo descreve essa realidade quando ele apresenta lá a lista de pecados e de atos pecaminosos. Ele está descrevendo o quão decadente é a realidade até então desse grupo. Mas ele também é explicativo, porque ele explica o que a humanidade fez para chegar até essa situação.
O que levou os homens a viverem dessa maneira pecaminosa que eles vivem? E ele revela lá. Os homens trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens de homens corruptíveis. Os homens adoraram a criatura mais do que ao Criador. E essa descrição e explicação não está restringida a um grupo específico. Não está restringido a um povo específico ou a um contexto geográfico ou histórico específico, a um momento histórico específico, não. Ele descreve e explica a realidade que nós vivemos ainda hoje. Aquilo que nós podemos observar ainda hoje. E o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa manhã é um assunto que é muito fácil de identificarmos em outros grupos. Que é muito fácil de nós olharmos outras culturas, outras religiões e apontarmos, olha lá, eles fazem isso. Olha lá como eles vivem exatamente isso. Mas que é talvez difícil de percebermos em nós mesmos. Mas que, no entanto, faz parte da nossa realidade, tanto quanto na realidade de outros grupos. É um problema que nos iguala enquanto humanidade, que nos torna iguais. E é o problema da idolatria, a fonte do qual jorra toda rebelião contra o Senhor. A idolatria, a disposição do nosso coração em fabricar deuses, em fabricar ídolos. E aí talvez você diga, Vinícius, mas como assim você vai pregar sobre idolatria num culto evangélico? Por acaso você vê alguma imagem aqui no nosso templo? Por acaso a gente se curva diante de imagens nas nossas reuniões, no nosso culto? Ou nós rezamos para santos, para grandes homens e mulheres de Deus? Ou nós rezamos pelos mortos, ou para os mortos? Como é que é isso? Não, nós evangélicos, nós podemos até admirar grandes homens e grandes mulheres ungidos pelo Senhor, como a gente costuma dizer, mas adorar não. Adorar, idolatrar, é algo que, graças a Deus, os evangélicos, nós evangélicos, não fazemos. Mas eu não estou falando apenas disso, apenas desse tipo de idolatria. Eu estou falando de qualquer coisa que domine mais a sua mente do que o Senhor. Qualquer coisa que domine mais o seu coração que o Senhor. De qualquer coisa que você busque a fim de receber aquilo que apenas o Senhor pode te dar. A satisfação que só é possível encontrar nele. A segurança que só é impossível encontrarmos nele. E eu queria ler para os irmãos um trecho de um livro que eu li recentemente, que chama Deuses Falsos, do Timothy Keller. Mas eu queria que você fechasse seus olhos nessa hora e que você deixasse as palavras desse trecho falarem ao seu coração. Eu queria que você fechasse seus olhos e ficasse atento ao que o Espírito Santo pode trazer à sua mente, ao seu coração, enquanto você escuta esse trecho. Qualquer coisa que seja tão central e essencial para a sua vida é um Deus falso. E caso você o perca, dificilmente parecerá digna de ser vivida. O ídolo tem uma posição de controle em seu coração, a ponto de você ser capaz de investir nele a maior parte da sua paixão e energia, de seus recursos emocionais e financeiros, sem pensar duas vezes. Pode ser família, filhos, ou carreira profissional e enriquecimento, ou conquistas e aplausos da crítica, ou manter as aparências e a posição social. Pode ser um relacionamento romântico, a aprovação de colegas, competência e habilidade, circunstâncias seguras e confortáveis, sua beleza ou seu cérebro, uma grande causa política ou social, sua moralidade, virtude, ou mesmo o sucesso no ministério cristão. Ídolo é qualquer coisa que você observe
e diga no fundo do seu coração: se tiver isso, então sentirei que minha vida faz sentido. Então saberei que tenho valor, então me sentirei importante e seguro. Há muitas maneiras de descrever esse tipo de relacionamento com algo específico, mas talvez a melhor seja adoração. Nós estamos cercados de ídolos em potencial, porque nós temos a capacidade de transformar algo bom para nós em algo terrível. Nós temos a capacidade de não precisar de uma maldição para destruir a nossa vida espiritual, ou de uma maldição para nos separar de Deus, para ser como que uma barreira, como um muro entre nós e o Senhor. Porque nós podemos perverter a bênção e maldição. Nós podemos receber aquilo que o Senhor nos dá, aquilo que o Senhor nos entrega, e usar disso de uma forma pervertida, como nós não deveríamos usar. Como que substituindo aquilo que nós podemos viver com o Senhor por aquilo que Ele pode nos oferecer. Nós temos a capacidade de adorar mais aquilo que Ele nos oferece do que Ele mesmo. E isso envolve lutar por coisas e lutar por materializações da bênção, como nós aprendemos aqui, mais do que o Senhor, mais do que a presença dEle na nossa vida. E há 2 anos, mais ou menos, Deus começou a tratar sobre isso no meu coração. Eu comecei a me perceber lutando com alguns pecados que eu achava já ter vencido. E que talvez por algum tempo eu realmente tenha vencido, eu realmente tenha deixado. Mas que eu comecei a perceber que quando eu menos me dava conta, eles estavam ali de novo, e eles estavam ali presentes, e eu me debatia contra eles, e eu tentava novamente deixá-los, e a luta voltava. E o Senhor começou a me mostrar, me revelar a raiz desses problemas. A me mostrar que a raiz, que aquilo que permite que esses atos pecaminosos, que esses pecados continuem presentes na minha vida, é a disposição do meu coração para a idolatria. A disposição do meu coração em buscar em coisas, em pessoas, em situações, a satisfação que apenas nele é possível encontrar. E a idolatria é um problema tão terrível, porque ela consegue se mascarar, é possível que a gente vista, né, uma roupa bonita, uma roupa atraente e consiga disfarçar. É possível que alguém de bom caráter seja uma pessoa idólatra. É possível que talvez até uma pessoa que seja bastante usada por Deus, como a gente costuma dizer, tenha um coração idólatra. Sem perceber, recebe aquilo, as coisas das mãos do Senhor e se perde naquilo. E passa a viver para aquilo. E quando nós não atingimos a raiz dos problemas que nos assolam, a gente vai viver essa vida de repetição, de pausa em alguns momentos, mas voltaremos para essas coisas mais cedo ou mais tarde. Eu percebo, às vezes, algumas pessoas que têm um encontro real com o Senhor, que têm uma experiência forte com o Senhor e começam a caminhar por um tempo, mas depois se afastam muito frustradas, assim, porque eu pensei que eu fosse deixar de fazer o que eu fazia, eu achei que frequentar a igreja, ir aos cultos, cumprir um ritual, um rito, fosse fazer com que eu deixasse de praticar essas coisas, mas eu não consegui, então eu vi que eu não sirvo para isso. Eu não nasci para a igreja, eu acabo voltando a fazer essas... Porque a gente tem a tendência de tentar deixar de fazer as coisas por algo externo. Sabe? A gente tenta, de alguma maneira, fazer com que o que está fora de nós faça com que a gente deixe de fazer aquilo que é pecado ou aquelas práticas que nós precisamos deixar. E não vamos na raiz do problema. Não vamos fundo, não permitimos que o Senhor cave o nosso coração e revele aquilo que fundamenta
os nossos pecados, aquilo que serve como base para os nossos pecados. E Paulo revela que a idolatria fundamenta toda essa lista de pecados que ele apresenta na carta aos Romanos. A idolatria talvez seja um dos pecados mais denunciados pelos profetas. E a gente volta lá no versículo 22 para a gente perceber isso, para que fique claro como que a idolatria, por que eu estou dizendo que a idolatria fundamenta esses pecados que a gente lida frequentemente. Versículo 22. Jactando-se de possuir a sabedoria, tornaram-se tolos e trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, porque eles trocaram a glória de Deus incorruptível por imagens do homem corruptível, Deus os entregou segundo o desejo dos seus corações, as impurezas em que eles mesmos destronaram seus corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura no lugar do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, porque eles adoraram a criatura em lugar do Criador, Deus os entregou a paixões aviltantes. Suas mulheres mudaram as relações sexuais naturais por relações contra a natureza. Igualmente os homens, deixando a relação natural com a mulher, arderam em desejos uns para com os outros. Paulo está trazendo uma lista de pecados sexuais, de pecados contra o nosso corpo, e mostrando que a origem desse pecado está no fato dos homens terem trocado a glória de Deus incorruptível pela glória de homens. Pelo fato dos homens terem adorado a criatura em lugar do Criador. Eles vivem, Deus os entregou à vontade do seu coração. E ele continua a lista. E como não julgaram bom ter o conhecimento de Deus, Deus os entregou à sua mente incapaz de julgar, incapaz de discernir o bem e o mal, para fazerem o que não convém, repletos de toda sorte de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheio de invejas, assassínios, rixas, e ele vai listando uma série de pecados, podemos dizer, morais, que também tem como fundamento, também tem como base a idolatria. Percebem como essa realidade decadente que nós vivemos hoje, esses pecados contra os quais nós lutamos constantemente, porque assim, não sei vocês, mas eu acho difícil você não se identificar com pelo menos um dessa lista que Paulo cita aqui. Ainda que você talvez tenha vencido e não retorne mais a essas práticas, eu acho bem difícil, para não dizer impossível, né, e ser determinista, que você pelo menos não seja tentado em nenhuma dessas áreas. Porque, basicamente, eu não consigo pensar em nenhum outro pecado que não tenha pelo menos uma dimensão disso aqui que Paulo lista. A idolatria, portanto, é o que sustenta toda essa sujeira que Paulo lista nesses versículos. E lidar com elas significa lidar com a disposição do nosso coração para a idolatria. A gente volta lá em Êxodo, e eu pedi que a mídia colocasse ali, para que seja mais fácil, né, dos irmãos abrirem. Mas eu queria voltar lá em Êxodo, no capítulo 20, a partir do verso 1, para a gente perceber isso. Lembra que eu falei que a idolatria talvez tenha sido um dos pecados mais denunciados pelos profetas? A gente vai ver que lá em Êxodo 20, já no Decálogo, nos 10 mandamentos, Deus já despertava o povo para essa tendência no coração deles. Diz assim, o versículo 1 do capítulo 20 de Êxodo. Deus pronunciou todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus, ou embaixo da terra,
ou nas águas que estão debaixo da terra. Versículo 5. Não te prostrarás diante desses deuses, e não os servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento. Até aí. Deus exige de Israel um culto exclusivo. E essa é a condição para a aliança que ele deseja estabelecer com aquele povo. Um culto exclusivo. Uma vida submetida exclusivamente ao senhorio dele. E se nós formos observar, a gente está falando aqui de Êxodo, da antiga aliança. Mas ainda na nova aliança que Cristo estabelece com a humanidade, esse princípio, esse requisito continua ali. O culto exclusivo ao Senhor. A adoração exclusiva a Deus é a condição para a aliança que ele deseja estabelecer, firmar com o homem. Sem isso, não existe aliança. Sem isso, rasga-se o contrato. Não tem validade. Porque essa é a condição para a aliança que ele deseja estabelecer conosco. E ele continua falando sobre não farás para ti imagem esculpida de nada que se assemelhe ao que existe lá em cima nos céus. E é claro que o texto fala literalmente de imagens esculpidas, né, em madeira, em barro, em metal, como era costume dos povos que cercavam Israel. Mas se a gente for mais profundo nisso, se a gente caminhar mais profundamente, a gente pode pensar que essas imagens tratam também de representações do Senhor na nossa vida. Então, talvez hoje nós não façamos mais imagens esculpidas em madeiras, em barro, em metal, mas nós estamos toda hora, todo momento, atrás de representações do Senhor na nossa vida. Nós estamos atrás o tempo inteiro de coisas, de pessoas, de sentimentos que representem aquilo que o Senhor tem para nos oferecer na nossa vida. E aí a gente parte atrás de um amor romântico, por exemplo, de casamento, de filhos, de bens, de sucesso profissional, como se aquilo pudesse carregar a plenitude que nós podemos encontrar no Senhor. Como se aquilo pudesse representar, fosse uma representação da satisfação que nós podemos encontrar somente no Senhor. Percebem que ainda que nós não façamos imagens esculpidas naquele modelo que nós lemos, nós estamos o tempo inteiro buscando essas representações, buscando de certa forma imagens que representem, que simbolizem aquilo que o Senhor é na nossa vida. Essa é uma tendência do nosso coração. De buscar naquilo que a gente pode ver, naquilo que a gente pode tocar, a divindade do Senhor, a plenitude do Senhor. Nosso coração deseja o tempo inteiro isso. Tocar, pegar, controlar. E nós nos iludimos nesse sentido. Lá em Deuteronômio, ele continua falando sobre isso. No capítulo 6, a partir do versículo 4. E ele aprofunda um pouco mais isso que ele estava falando ali nos 10 mandamentos. Versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é um único Senhor. Portanto, amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa e andando em teu caminho, deitado e de pé. Tu as atarás também à tua mão como um sinal e serão como um frontal entre os teus olhos. Tu as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Depois de repetir os 10 mandamentos, se a gente for ler os capítulos anteriores aqui, do capítulo 6 que nós estamos lendo, a gente vai ver que ele repete os 10 mandamentos e expandindo um pouco mais e aprofundando um pouco mais. E depois de apresentá-los, ele reforça mais uma vez aquilo que deve ocupar o nosso coração.
aquilo que deve ser central no nosso coração. Com todo o teu coração e com toda a tua alma, ou seja, nas nossas vontades, naquilo que nos é mais precioso. Com toda a tua força, está falando daquilo que deve ter a primazia dos nossos esforços, aquilo que deve ser central na nossa obra, no que nós buscamos. Deve ser Ele. E ele continua, verso 10, do mesmo capítulo. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra que Ele, sob juramento, prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria nas cidades grandes e boas que não edificastes, nas casas cheias de tudo que é bom, casas que não enchestes, poços abertos que não cavastes, vinhas e olivais que não plantaste. Quando, pois, comeres e estiveres saciados, fica atento a ti mesmo. Não te esqueças do Senhor, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão. É ao Senhor teu Deus que temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. A lista aqui é de coisas boas. A lista aqui é de coisas que Israel não poderia ter por si mesmo. Porque ele fala, percebam, casas que não enchestes, poços que não cavastes, vinhas e olivais que não plantastes. Ele está falando de expressões, de materializações da bênção que ele já havia liberado sobre Israel, da promessa que ele mesmo tinha feito a Israel. São coisas razoáveis, coisas legítimas, coisas boas, que nós podemos desejar e que ele disponibiliza para nós. Mas, depois dele apresentar essa lista do que ele ofereceria para Israel, ele faz um alerta. Cuidado. Fica atento a ti mesmo. Não te esqueças do Senhor. Que motivo ele teria para fazer esse alerta, se não fosse a capacidade do coração de Israel, de tendo recebido aquilo que ele poderia oferecer, de se afastar do Senhor e virar as costas para Ele? Que razão teria para fazer esse alerta de cuidado? Cuidado quando vocês comerem e se fartarem daquilo que eu vou oferecer, para que vocês não se esqueçam para mim. Que sentido teria fazer esse alerta se ele não percebesse no coração daquele povo uma disposição em receber das mãos dele e virar as costas para ele? De viver a partir daquilo que ele pode oferecer, daquilo que as mãos dele podem nos entregar, e esquecermos do que é mais precioso, que é a presença dele, que é o próprio Senhor. Essa é a disposição que eu tenho falado desde o início, do nosso coração em perverter a bênção, em idolatrar a bênção, em adorar a criatura, aquilo que ele cria, aquilo que ele nos oferece, em lugar de adorá-lo. Esse é o alerta que o Senhor fez para o povo de Israel nessa situação e que ele faz a nós a todo momento. Não há problema nenhum em orar por essas coisas, em pedir por essas coisas, até porque ele oferece, ele entrega, ele promete. Talvez o Senhor tenha feito promessas a você e você ora por essas promessas, você clama por elas e você busca o cumprimento delas. Mas o Senhor quer te alertar nessa manhã. Cuidado. Cuidado para que, quando você receber essa bênção e essa promessa, você não se sinta tão farto, tão saciado, a ponto de esquecer daquele que pode te saciar, daquele que é a fonte da qual você não deve se afastar. Quando você receber aquilo que você jamais pode produzir pelas suas próprias mãos, quando você chegar no lugar em que você jamais poderia chegar com seus próprios pés, que eu vou te levar, cuidado. Cuidado, para que você não se esqueça do Senhor. Nós começamos a adorar esses ídolos
essas coisas boas que nós recebemos, ou que nós desejamos. E o momento em que a gente começa a perceber, ou que a gente pode perceber, que essa causa, que esse desejo, que esse milagre, que essa cura, que esse sucesso ministerial, que esse desejo por um casamento, por uma família, está roubando, está tomando um espaço maior do que deveria no nosso coração, quando a única coisa que a gente consegue pensar, que a gente consegue refletir, é sobre isso, sobre essa causa. Quando nós vamos para o Senhor ter momentos de oração e nós começamos a orar e nós percebemos que a única coisa que nós oramos é sobre aquilo, e nós pedimos, suplicamos, e tudo bem pedir e suplicar. Mas os nossos momentos com o Senhor precisam terminar sempre, em adoração. E a adoração que eu estou falando não são palavras, mas adoração no sentido de submeter tudo aquilo que eu estou clamando, tudo aquilo que eu estou pedindo ao senhorio dEle, à soberania dEle. Quando os nossos desejos, quando os nossos milagres, os nossos anseios por cura, por bênção, têm um lugar certo que deve ocupar no nosso coração, nem mais nem menos, nós começamos suplicando ao Senhor, pedindo ao Senhor, mas terminamos falando: Senhor, mas seja feita a sua vontade, seja feito aquilo que o Senhor estabeleceu, seja feito aquilo que está no seu coração, ainda que eu não receba, eu não abro mão da sua presença. Isso é adoração. Isso é adoração, submeter-se ao Senhor. É começar orando, talvez como Paulo: tira esse espinho, Senhor, me livra disso, mas terminar como ele: mas a tua graça me basta, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. E ainda que nada disso me aconteça, ainda que nada disso eu veja, ainda que eu não consiga contemplar a salvação da minha família pela qual eu tanto choro, ainda que eu não consiga talvez o casamento perfeito que eu tanto quero, ainda que eu não consiga talvez a cura, minha cura, a cura de um familiar, ainda que eu não receba nada disso, Senhor, eu não abro mão da sua presença, eu não vou sair desse lugar. E eu me lembro da proposta que o Senhor fez a Moisés, que para mim foi a proposta mais terrível que ele fez a um homem. Ele falou para Moisés: tudo bem, vocês podem ir, eu vou enviar vocês vão subir para aquele lugar, e eu vou enviar um anjo na frente de vocês, eu vou derrotar os povos que te assolarem, eu vou fazer vocês chegarem lá, e receber tudo aquilo que eu tenho para oferecer, mas eu não vou. Mas eu não estarei lá. E Moisés imediatamente percebe como aquela proposta era terrível, como aquilo que o Senhor estava propondo era destruidor. E ele adora ao Senhor. E como ele adora ao Senhor, ele diz: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Como, pois, se poderá saber que achamos graça aos teus olhos? Ele abre mão quando ele fala isso. Ele diz: tudo bem, não. Eu não amo mais a tua promessa do que o Senhor. Não faz sentido eu ir, eu receber aquilo que o Senhor tem para me oferecer, se o Senhor não estiver lá comigo. Essa é a adoração. É nesse momento que a gente destrói os ídolos. É nesse momento de submissão ao senhorio dele, semelhante ao que o Senhor Jesus faz no jardim. Eu não quero, está difícil, todavia seja feita a tua vontade. É nesse momento em que os tronos que nós entronizamos no nosso coração são destruídos. Quando nós entendemos pelo que vale a pena lutar de fato. E o Senhor reconhece aquilo. E ele responde a Moisés: farei também isto que disseste, pois encontraste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo nome. Talvez a gente demore tanto para receber uma promessa que o Senhor nos fez, o cumprimento dessa promessa. E esse tempo de espera
talvez esteja sendo livramento do Senhor para as nossas vidas. Às vezes a gente não recebe aquilo que a gente tanto quer, que a gente fala, mas que mal há nisso? Que mal há em prosperar? Que mal há em ter uma família linda, perfeita? Que mal há em desejar um sucesso profissional, em desejar que multidões me ouçam falar do Senhor? Que mal há nisso? Talvez o Senhor ainda esteja percebendo, identificando no nosso coração esse próximo passo que a gente pode dar quando receber aquilo. E essa palavra, hoje, precisa ser, de alguma maneira, como um espelho que nós colocamos diante de nós e deixamos que o Senhor nos revele aquilo que tem tomado espaço no nosso coração e tem suprimido o espaço que somente Ele deveria ocupar. Eu creio que só Ele pode expor esse tipo de pecado. Porque, como eu falei, talvez você deseje esse tipo, alguma bênção especial, talvez você deseje uma cura, talvez você deseje a libertação. E isso não seja um problema para você. Por isso que eu não posso apontar para você. Isso é um problema, isso não é um problema. Mas quando nós nos colocamos diante da luz da palavra do Senhor, Ele nos confronta. E Ele traz ao nosso coração, traz à nossa mente. E aí a gente tem duas escolhas. Fazer como Moisés fez, ou insistir naquilo, a ponto de perdermos a nossa comunhão com Ele. A ponto de não encontrá-lo mais nos nossos momentos a sós. De sairmos dali tão arrogantes e tão prepotentes e tão cheios de direito. Afinal, o Senhor já levou sobre si, é meu direito, eu vou lá e eu quero isso, é seu direito. Mas não é algo que você pode fazer para si mesmo. Ele oferece. E Ele sabe o tempo. Ou talvez você já tenha recebido isso. E o Senhor esteja pedindo como pediu para Abraão. Me dê aquilo que eu te prometi, que eu te entreguei. Sacrifica isso. Pode ser que Ele faça como fez com Abraão e nos devolva. Mas pode ser que o Isaac precise morrer. Para que a gente volte, de fato, para a segurança que só Ele pode nos oferecer. Para a satisfação, para a fonte que só Ele é. Eu quero orar nessa hora. Pastor, você pode orar por nós? Quero orar para que o Espírito Santo confirme essa palavra nos nossos corações e esclareça aquilo que nas minhas limitações eu não posso esclarecer. Revele aquilo que na minha humanidade, na humanidade dos seus líderes que te discipulam, eles não podem apontar e eles não podem dizer. Amados irmãos, nós estamos diante de uma fortíssima revelação de Deus nessa manhã, você entende isso? Deus nos expôs. Vamos fechar seus olhos, curvar sua cabeça. Eu, honestamente, estou embaixo de temor e tremor diante da palavra que recebemos nessa manhã. Deus odeia a idolatria. E a idolatria que nos conduziu para esse mundo que vivemos, de egoísmo, eu estou com vontade, eu desejo, eu preciso ser feliz. Aí eu posso trocar de mulher, eu posso abrir mão do meu próximo, eu troco de sexo, eu troco de fé. Eu abro mão da minha família por causa do ministério.
Eu não vivo o Shabat, como eu estava falando com a Patrícia, não vivo o sábado, não descanso, não repouso, eu morro de depressão, eu me suicido porque não conquistei o que eu queria conquistar, eu fico colocando ídolos. Eu gostaria que o Espírito Santo, meus amados irmãos, não saia daqui sem entender o que o Espírito Santo nos falou nessa manhã. A humanidade está surtada porque escolheu, como Paulo disse, a idolatria. E a idolatria gerou tudo isso, adorar a si mesmo. Nós sofremos de uma doença terrível, nós somos terrivelmente apaixonados por nós mesmos. E essa é a idolatria. E não tem como viver o culto ao Senhor sem abrir mão da idolatria. Quem quiser vir após mim, disse Jesus, renuncie-se a si mesmo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser guardar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor a mim, a encontra. Porque só há vida nele. Só há sentido nele. Quais são os ídolos que estão atormentando teu coração? Que o Espírito Santo os exponha nessa manhã, como ele expôs os principados ao vitupério na cruz. Há ídolos em você que estão te impedindo de viver a plenitude do que o Senhor quer que você viva. Quais são os teus ídolos? Você quer destroná-los hoje? O Guião citou. Eu quero repetir. O primeiro Adão foi seduzido pela idolatria. Quando disse, eu não quero aguardar o teu conhecimento, eu quero conhecer o bem e o mal pelo meu próprio desejo. E comeu do fruto que o Senhor falou para não comer. Pela vontade do primeiro Adão, a idolatria veio ao mundo. Mas o último Adão, Cristo, no altar do Getsêmani, disse que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Mas eu só consigo experimentar essa vontade quando eu mato a minha vontade, meu ídolo. Alguém nessa manhã que diz, honestamente, Sr. Farney, eu quero matar esse ídolo hoje, eu quero abrir mão da minha vontade pela vontade dele. Antes de você dizer sim, preste atenção. Eu quero que você seja consciente nisso. Dizer sim quer dizer, eu vou matar a minha vontade. Talvez eu tenha uma vida que não seja aquela que eu planejei. Talvez eu não consiga casar, talvez eu não consiga ter o emprego que eu esperava ter, talvez eu não consiga ser reconhecido por ninguém, talvez eu seja tratado pelas pessoas como escória e como lixo. Talvez eu nunca seja valorizado pelas pessoas, mas eu abro mão disso tudo pela vontade dele, para que ele seja meu Senhor. Talvez a minha vontade nunca seja cumprida, talvez meus desejos mais internos e carnais nunca serão satisfeitos, mas eu abro mão disso tudo por ele. Você pode dizer isso de verdade hoje? Se pode, se quer, fique em pé. Mas entenda o que você está fazendo. Nós vamos orar hoje, entregando a Ele toda a nossa vontade. Meus irmãos, a humanidade está adoecida. A gente fala lá em casa, eu e Patrícia, às vezes depois de um dia inteiro de consultório, na clínica psicológica, há uma dor no nosso peito, esse povo não vai ficar curado nunca, porque por mais que a gente os ajude a entender a sua história, a sua infância, eles não querem abrir mão do prazer. E como o Guião disse, Paulo não falou só dos pagãos, estou falando de nós da igreja. A gente vem aqui domingo após domingo, houve pregações como essa que, meu Deus do céu, irmãos, meu Jesus Cristo, o que a gente tem ouvido nesse púlpito, meu irmão, nos torna indesculpáveis. Você entende isso? Como Paulo disse, a revelação que Deus tem trazido para nós, domingo após domingo, não estou falando de congresso, de ouvir gente comum aqui, como Guião, um jovem, que enfrenta os fantasmas dele, né, Guião, seus ídolos também,
e rasga o evangelho para nós. Domingo após domingo tem sido assim. Nós somos indesculpáveis. Então hoje, em nome de Jesus, se você quer e se pode e deseja de verdade, você vai repetir essa oração comigo, dizendo: Senhor Deus, nesse altar, no altar da renúncia, eu abro mão de todo ídolo que domina a minha vida. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu entrego ao Senhor a minha vontade. Eu não quero Canaã sem o Senhor. Eu não quero o paraíso sem o Senhor. Eu não quero os dons do Espírito sem o Senhor. Eu não quero um bom casamento sem o Senhor. Eu não quero nem mesmo a vida eterna se for sem o Senhor. Tu és o meu único Deus e eu te adoro. Você pode erguer as mãos para o céu, tirar um tempo de adoração. Adore, adore, só adore. Adore, isso, adora, Patrícia. Oh, que me una a ti. Mais perto, cante mais perto, mais perto. Quero estar, meu Deus. Ainda que seja do Senhor. Olhos fechados, ainda em oração, o Felipe, do Ministério Profético, nos trouxe uma palavra. Eu quero que você, se for essa pessoa, atenda e pergunta se há um sentimento que eu tive, uma impressão, se há alguém com uma dor de cabeça do lado esquerdo, que parece sentir um prego fincado na parte de trás da cabeça. Alguém sentindo isso aqui agora? Ou durante o culto sentiu uma dor de cabeça diferente, como se fosse na parte do lado esquerdo da cabeça, como se fosse um prego fincado na parte de trás. Tem alguém com esse sentimento, esse tipo de dor específica? Tem alguém? Se tem, levanta a mão. Tem alguém com essa dor específica? Não? Amém. Pai, obrigado por essa palavra, Senhor. Obrigado pelo que recebemos nessa manhã. Foi forte demais. Nos ajude a entender e cumprir de acordo com a tua vontade. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor por essa palavra, irmãos. Vamos sentar um pouquinho mais. Segura só mais um pouquinho as crianças, só mais um pouquinho, por favor. Vamos sentar um pouquinho mais, as crianças vão já entrar. Pode liberar o púlpito, pode liberar o púlpito aqui, inclusive, para as crianças, já todo o cenário pronto. Quero dar um último aviso aos irmãos. Atenção para cá, irmãos. Hoje é o terceiro domingo do mês. E, na verdade, a gente deixou até passar isso um pouco, né? É terceiro domingo, mesmo quando não tem o culto de missões, é para ter um tempo de missões para orar. Mas amém, que veio o propósito principal aqui, né? Atenção, irmãos, como não está gravando essa parte agora? Essa parte está gravando? Está gravando? Então tá. Nós temos uma irmãzinha, não, pode deixar, uma irmãzinha nossa, a Pérola, né, que está em missões no Oriente Médio. Atenção, irmãos. E ela está em um local onde é muita dificuldade, porque é um local de carência de tudo, mas de desafio. Mas tem uma carência agora prática. Eu conversei com ela há umas 2 semanas, uma chamada de vídeo, e perguntei se havia alguma coisa prática.
É o microfone aqui, Ricardo? Cláudio, não, né? Você vai ver alguma coisa prática que poderíamos fazer por ela, tá? Pela nossa irmãzinha Pan. Então, a questão é a seguinte. Ela precisa de alguns itens, está chegando um frio muito rigoroso lá agora. Lá é muito frio na época do inverno, muito frio mesmo. Ela precisa comprar um casaco próprio para esse frio, um cobertor elétrico, que a casa que ela tem não tem calefação, aquecimento. Precisa de luvas e botas. Ah, pastor, mas isso é necessário. Para quem já enfrentou frio, gente, sim. Eu já enfrentei frio lá nos Estados Unidos de 15 abaixo de zero, com a sensação térmica de mais de 20 abaixo de zero. Eu sei o que é esse frio. Não é esse friozinho daqui, não. É frio de verdade. É o que ela vai enfrentar lá. Esses itens, atenção, irmãos, em reais, todos os itens em torno de R$640 mais ou menos. Então, se você pode cooperar com algum valor desses itens, eu quero ajudar, já procura depois o pastor Wellington ou a pastora Bianca, líder do Ministério de Missões, tem que cada item, o valor na moeda do país que ela está, e já depois convertido em reais. Eu quero doar ou o casaco, ou as luvas, ou o cobertor térmico, ou doar tudo, uma parte desses itens. Vocês vão conversar com os nossos pastores, líderes do Ministério de Missões. Quem pega o Wellington e Bianca, por favor. Esse casal aqui elegante, que bonito aqui, né? Esse jovem casal, estou dando uma força, jovem casal, mas são jovens mesmo, né? Eles são responsáveis pelo Ministério de Missões. Vão procurá-lo e doar algum desses itens, ou todos, se você quiser, para a nossa irmãzinha estar no campo missionário. Amém? Obrigado. Só procurar depois o Wellington e a Bianca. Amém? Quem vai assumir aqui do Ministério Infantil? Tem alguém específico? Vamos aplaudir nosso Ministério Infantil, gente? Aplaudir. Aqui, tia Gilane.